Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 9 e 10. Gálatas, no 6º capítulo, versículos 9 e 10. Gostaria de fazer a leitura desse texto do apóstolo Paulo, em que ele dá uma palavra de ânimo aos cristãos. O propósito do apóstolo Paulo nesses versos é motivá-los para a caminhada, para os momentos em que eles precisavam continuar demonstrando a fé, a confiança deles em Deus e, através das suas ações, continuarem fazendo o bem. Nesses dois versos, Gálatas 6, 9 e 10, Paulo diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo, ele dá uma palavra de ânimo para os cristãos, para que eles não viessem a desistir de continuar fazendo o que é correto, mesmo diante do cansaço. Todos nós sabemos que o cansaço é algo muito natural, muito comum. Nós vamos nos cansando. Nós nos cansamos no decorrer de um dia. A gente levanta pela manhã. Se você não está ainda numa fase que você já levanta cansado, se você levanta descansado, você sabe que no decorrer do dia você vai se cansando. Você se cansa, as forças vão indo. E você não se cansa só fisicamente, você se cansa também emocionalmente. Há um cansaço físico e emocional que vamos percebendo no decorrer do dia em que a nossa vitalidade ela vai indo. E nós vamos nos cansando. Nós vamos nos cansando não só no decorrer de um dia, mas nós nos cansamos durante todo o ciclo da nossa vida. Os anos são cansativos. As décadas pelas quais nós vamos passando vai consumindo a nossa energia. E nós vamos nos sentindo cansados. Quando Paulo escreve essa palavra aos seus leitores, ele está tentando motivá-los a não desanimar, apesar dessa perda da vitalidade que ocorre no decorrer da vida. Porque senão, nós vamos não só nos cansando, mas nós vamos desanimando. Um desânimo. Se Paulo escreveu isso aos cristãos, é óbvio que tem um propósito. O propósito é tentar reanimá-los diante de uma realidade. Nós, cristãos, nos cansamos. Se nós não nos cansássemos, Paulo não teria escrito o que ele escreveu. Porque Paulo está tratando de algo que é comum à vida, e comum também à vida cristã. Os cristãos não estão isentos das mesmas batalhas e dificuldades de qualquer outro ser humano. Portanto, uma delas é o cansaço. Nós vamos nos cansando. Nós vamos nos esgotando. Já se sentiu esgotado? Parece que você deseja fazer algo, mas vocês sabem. Falta pique. Falta ânimo. Às vezes você até quer, mas você não consegue. Você até pensa, mas só pensar já gera um desgaste. Você vai se cansando. De vez em quando eu vejo a Dani numa correria lá dentro de casa, eu falo assim: para que você está me cansando só de eu ver vocês fazendo as coisas. Sabe o que é isso, né? Você vai se cansando de ver o outro fazendo tanta coisa, de tanto cansaço físico, emocional, pelos quais nós somos submetidos constantemente. E é interessante porque o apóstolo Paulo, quando ele fala não nos cansemos, ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Não se cansar de fazer o bem é uma palavra do apóstolo Paulo de incentivo para que nós continuemos fazendo o que é bom, apesar de não vermos muitas vezes o resultado das boas ações.
É uma palavra profunda do apóstolo Paulo, porque ele está dizendo assim, olha, vocês não se cansam de fazer o que é errado, mas vocês podem se cansar de fazer o que é bom. Quando a pessoa se desgasta tanto de fazer tudo de uma forma correta, procurar o bem, e não ver o resultado daquilo ao que ele está se dedicando, e ele se entrega, ele fala, bom, não adianta, não compensa, não vale a pena, cansei. Quando ele diz, olha, não nos cansemos de fazer o bem, ele está dizendo que nós cristãos, porque ele está escrevendo para uma comunidade cristã, nós cristãos podemos chegar no momento da nossa vida em que nós venhamos nos abater a tal ponto que nós nos cansamos de fazer até o que é bom, porque não vemos o resultado daquilo que temos feito. Desisto. Para mim chega. Não aguento mais. Sempre faço o que é certo, dá tudo errado. Sempre faço o que é bom e as pessoas não entendem. Sempre faço o que é bom, mas ninguém dá valor. Sempre me dedico tanto e não tenho nenhuma retribuição do que eu faço. Cansei. Não, mas o que você está fazendo está certo. Não, está certo, mas eu cansei. Não nos cansemos de fazer o bem. Paulo quer incentivar os cristãos a não perderem a esperança, a não se deixarem levar pelo desânimo, porque o desânimo ele é avassalador. É muito mais fácil você ser desmotivado do que você ser motivado. Se alguém chegar para você e dizer, não sei se vai dar certo, você já fala assim, é capaz de não dar certo mesmo. Se alguém chegar para você e falar assim, não, vamos, vai dar certo, você fala assim, será? É muito mais fácil a gente desanimar do que a gente se reanimar. E é interessante que essa palavra, ânimo, ela vem do conceito de uma nova vida, de um novo espírito, de um reanimar, de um novo sopro, um novo refrigério, uma nova forma de enxergar tudo ao seu redor. E o apóstolo Paulo, então, ele quer que os cristãos tenham essa perspectiva, que eles tenham esperança, que eles tenham ânimo, que eles possam prosseguir apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades que se apresentam. Fazer o que é correto, fazer o que é bom, diante de situações onde os valores são invertidos e o mal está presente, é só pela graça de Deus. Senão a gente desanima. Senão a gente se estressa. Você convive com pessoas estressadas? Eu sei que deve ser raro para você, mas muitas pessoas estão tão cansadas, passaram pelo esgotamento, que elas estão totalmente, completamente estressadas com tudo. Não tem mais ânimo e motivação para nada. Se cansaram de fazer o bem. Mas Paulo, ele continua no versículo 9, dizendo para que nós não nos cansemos, e a palavra de esperança que ele dá é porque a seu tempo ceifaremos, se nós não desfalecermos. No tempo certo, nós vamos ver o resultado daquilo que temos feito, se nós não desistirmos. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Olha, quando você faz o que é bom, por mais que você não consiga ver de imediato os resultados do que você está fazendo, no tempo certo você vai ceifar, no tempo certo você vai colher, no tempo certo os frutos virão. Se, e aí vem uma condicional, se você não desfalecer, se você não desistir, se você não jogar tudo por alto, se você não abrir mão de tudo e falar para mim já deu, no tempo certo você vai colher. E é difícil para nós, na cultura na qual estamos inseridos, de aguardar o tempo de Deus para colhermos. Porque nós somos, de fato, muito imediatistas. A gente já foi reeducado a ter tudo rapidamente na nossa mão. É tudo. A gente liga para pedir comida e se demora um pouquinho, a gente estressa, não estressa? Pô, já pedi, a pizza faz 15 minutos, não chegou. Não deu nem tempo de preparar. Mas você já está estressado. 40 minutos então? Imagina a época que você tinha que levantar e caçar. Limpar o animal,
acender fogueira, pôr passar, para depois comer. Imagina o trabalho. Mas hoje a gente está acostumado com essa cultura tudo rápido. A gente manda mensagem pelo WhatsApp e fica bravo se a pessoa não responder. Rapidamente. Nossa, mandei essa mensagem, faz 2 minutos e não me respondeu ainda. 2 minutos, não sei por que tem celular. Tem o celular, fica o dia inteiro no celular. Aí eu mando mensagem e não responde. Vou confiscar o celular. Porque a gente gosta, a gente quer tudo rapidamente. Nós estamos habituados a isso. Ainda mais se a gente vê que a pessoa visualizou e não respondeu. Me visualizou e não me respondeu. Nós queremos tudo rápido, tudo pronto. E a verdade é que na vida as coisas demandam tempo. Elas precisam ser cultivadas, elas precisam ser trabalhadas. O resultado, ele vem, e pela graça de Deus virá, mas demanda tempo. Tudo na nossa vida demanda tempo. Ter uma carreira profissional estabelecida demanda anos de trabalho. Hoje as pessoas querem sair e do dia para a noite já serem grandes profissionais. Elas não querem construir uma carreira. As pessoas entram no casamento, acham que o relacionamento já vai ser as mil maravilhas só de ter casado. Mas você vai ter uma vida de construção de relacionamentos, aprender temperamentos, aprender a saber o dia que a pessoa que convive com você não está bem, quais são as coisas que a incomoda, que o incomodam. Demanda tempo. Tudo na vida demanda tempo, até na nossa comunhão com Deus. A nossa intimidade com Deus se dá por uma vida de relacionamento contínuo, constante. Nós vamos crescendo na comunhão com Deus, nós vamos crescendo em maturidade. Demanda tempo. Mas nós, muitas vezes, pelo desgaste pelo qual somos submetidos, nós não queremos esperar o tempo. Nós ficamos desanimados, ficamos estressados, desgastados e desistimos. Encontramos pessoas que nunca conseguem terminar nada, porque elas começam uma coisa, surge obstáculos, surge dificuldades, surge problemas, ela abandona, porque falar é difícil demais. Eu não nasci para isso. Está difícil, não aguento, já tentei muito. Faz 2 meses que eu estou tentando. Faz 3 meses que eu estou tentando. Ah, não dá certo. Faz 1 ano que eu estou tentando. E tem coisas que nós vamos passar décadas dedicando tempo, esforço, suor, para podermos ver resultados. E Paulo vem com essa palavra dizendo assim, olha, descansa, confie, deixe Deus trabalhar na sua vida, não desfaleça, não se entregue, porque no tempo certo você vai ver o resultado, você vai colher. No versículo anterior que eu não li, o verso 8, ele vai dizer assim, ó, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Paulo, quando ele diz o que nós estamos lendo e o contexto no qual o versículo está inserido, ele está falando sobre essa nossa caminhada com Deus, na dependência total que nós temos do Espírito Santo, sabendo que o Espírito de Deus age e opera em nós durante a nossa jornada, na construção das coisas que são boas. Não é fácil. Ter um casamento sólido não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo tinha. Exige perdão, exige paciência. E não é todo dia que a gente está disposto a exercer paciência, não é verdade? Tem dia que a gente está impaciente. Tem dia que ao invés de perdoar, você fala assim, ai Deus, não me dá força não, senão eu estrangulo, né? Você tem que pedir de fato. Ó o Emerson já. Você tem que pedir muita graça a Deus, não é fácil. Uma carreira profissional. Quantas vezes você voltou do trabalho querendo meter o pé no balde? Falando, você quer saber de uma coisa? Eu não volto mais. Uma sexta-feira, dá tudo errado na sexta-feira. Aí você vai para casa e fala assim, segunda-feira eu não volto para esse lugar de jeito nenhum.
quantas vezes não dá vontade de desistir de fazer o que é bom, seja na área que for. Mas quando olhamos para o Senhor e pedimos graça a Deus, misericórdia, Deus vai trabalhando no nosso coração para que nós não entreguemos, para que nós não venhamos desfalecer. E aí ele vai continuar, por isso, enquanto tiverdes oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo ele continua no texto dizendo assim, olha, continue fazendo bem enquanto você tiver oportunidade, não desista, não se entregue. Haverá dias em que você estará mais cansado, mas apesar do cansaço, seja ele físico ou emocional, continue perseverante. Peça forças a Deus e prossiga. Você vai colher. Você vai ver o resultado daquilo que você tem feito. Jesus, ele deu uma palavra aos que estavam o seguindo, dizendo assim, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Quando Jesus faz esse convite para que as pessoas cansadas e sobrecarregadas pudessem segui-lo, ele estava fazendo um convite para que todos pudessem de fato descansar nele. Descansar porque até mesmo a vida de comunhão com Deus, como era compreendida pelos cristãos, ou melhor, pelos intérpretes da lei, antes da vinda de Cristo, e até hoje por muitos intérpretes, era algo que gerava neles um cansaço muito grande, um desgaste muito grande. Tudo que era ensinado, tudo que era visto nas leis do Antigo Testamento, era interpretado com mais obrigações a serem cumpridas. E por mais que a intenção era boa, de ter comunhão com Deus, tudo isso gerava um desgaste enorme. E Jesus diz a eles o seguinte, olha, venham até mim, porque o meu jugo, ele é leve, o meu jugo é suave. Apesar dos intérpretes da lei criarem mais obrigações e exigências, que jogavam um peso enorme sobre aqueles que liam a lei, que queriam uma comunhão com Deus, Jesus diz de maneira totalmente diferente que ele alivia, porque ele carrega o jugo junto. Porque diferente daqueles que ensinavam, que só criavam obrigações e responsabilidades, Jesus, de maneira totalmente oposta, ele é aquele que se apresenta para nos ajudar a prosseguir no peso que temos que carregar, no peso que temos de carregar. Portanto, quando vamos até Jesus, o nosso fardo se torna leve, não porque ele é menor, mas porque nós temos a graça de Deus junto conosco para poder enfrentar e vivenciar um dia de cada vez. O que não nos permite nos cansarmos a tal ponto de desfalecermos, mas aproveitar cada oportunidade que temos, é a presença de Jesus na nossa vida que nos ajuda a prosseguir. É Jesus que nos ajuda a enfrentar as dificuldades do cotidiano, os estresses. Porque a gente vai se estressar. Ou melhor, as pessoas vão estressar a gente. Mas com a graça de Deus, nós vamos superando e vencendo o estresse. Nós vamos chegar no final de um dia extremamente cansados, abatidos. Mas a misericórdia de Deus vai se renovar na próxima manhã, como uma manifestação do mover de Deus que nos traz uma nova oportunidade, um novo dia. Essa ação de Deus de nos renovar, para que a gente possa prosseguir, para que nós não venhamos desfalecer, para que nós não venhamos a desistir e desanimar. Portanto, que nessa noite, que nós possamos nos reanimar no Senhor, que Deus possa renovar as tuas forças. Se você tem pensado em desistir de coisas que são boas na sua vida, na sua família, que Deus possa trazer um novo ânimo para você nessa noite. Que o Espírito de Deus traga forças ao seu coração. Que você possa encontrar no Senhor a graça que você precisa
para continuar lutando, para continuar perseverante, para continuar acreditando. Se o desânimo tem tentado te abater, te derrubar, que você encontre em Cristo a força que você precisa para prosseguir. Que os nossos olhos estejam fixos no autor e consumador da nossa fé e que nós possamos prosseguir. Continue semeando, semeando na sua família, semeando no seu ambiente de trabalho, semeando na comunidade aqui que você participa. Continue semeando, semeando. Continue cultivando, continue cuidando. E saiba que a seu tempo você vai colher. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilos, trazendo seus feixes. Há o dia da colheita. Há o dia da colheita. E que nós possamos colher coisas boas nas nossas vidas e na vida das famílias na qual estamos inseridos. Que Deus abençoe muito você e que você possa sair daqui nessa noite com o seu coração renovado para continuar plantando, para continuar fortalecido no Senhor e prosseguindo com a graça dele. Amém? Queria chamar